Então, crianças, a gente vai falar sobre discinesias uterinas. Vocês lembram que a gente comentou com vocês sobre as distócias, né? O que quer dizer distócia? Dis é alteração, é mal, de qualquer forma, né? Em grego, e tokos quer dizer parto. Então, a distócia, distokos, quer dizer o parto difícil, o parto que não sai do jeito planejado. Como eu disse para vocês, lembra, eu disse, olha, trabalho de parto é um motor atravessando um trajeto, né, fazendo um objeto que atravessa um trajeto. Então a gente tem o motor, que é o útero, e o trajeto, que é a bacia, o objeto, que é o feto. Ele vai atravessar como? A partir das contrações uterinas. Então, como o meu motor funciona? E aí a gente tem as discinesias, ou seja, não está funcionando direito, não está contraindo direito, e por isso a gente tem uma distócia, uma alteração do trabalho do parto. Então, o conceito de cinesia é a atividade uterina que é insuficiente para fazer dilatar o colo e progredir o parto. Às vezes o colo dilata e o parto não progride, a cabeça não vai adiante, não adianta. E às vezes você tem uma cabeça que progride muito bem, mas o colo também não dilata. Então, as duas coisas podem acontecer. Ou então você tem um útero que não contrai direito. E aí você começa a ter Desculpa, ou você não tem. Vamos voltar do começo. Ou você tem um útero que não contrai direito, ou você tem um útero que contrai demais. E aí você tem a hipertonia, né? Ou simplesmente uma parturição rápida demais que você não consegue, coisa chamada parto precipitado, parto que é muito rápido. O que a gente pode usar de sinônimos aí para isso? Também chamados de distócias dinâmicas, ou de distócias funcionais, ou simplesmente as discinesias. Coisas importantes. Uma coisa é desproporção cefalopélvica, ou seja, se eu tenho uma cabeça ou se eu tenho um feto que é grande demais para o parto normal ou para aquela bacia, e esse é um conceito dinâmico, a gente vai falar sobre isso também, né? Você tem uma desproporção cefalopélvica, ou como alguns preferem, uma desproporção fetopélvica, né? Porque ele pode estar pélvico também e ter desproporção. A desproporção cefalopélvica, ela vai gerar o que a gente chama de uma parada de progressão. O feto para, né? O concepto para de progredir dentro do canal de parto. Então, é muito importante, às vezes as pessoas dizem assim, esse parto teve uma parada de progressão. Tá, parada de progressão é um evento, mas o diagnóstico tem que ser outro. Ou você tem uma desproporção cefalopélvica, ou você tem um colo que tem alguma alteração, ou você tem uma bacia que não é favorável, você tem que tentar identificar. A parada de progressão é um evento, não é um diagnóstico. Bem, da série dos gráficos muito fáceis, né? Nós temos esse belíssimo gráfico do professor Rezende, que ele é para mostrar para a gente as atividades, né, a atividade uterina em unidades Montevidéu. As unidades Montevidéu são uma soma da quantidade de contração versus o tempo de duração da contração e a frequência. Não vou entrar nesses detalhes porque a unidade de Montevidéu nem obstetra usa direto, mas é só para a gente mostrar o seguinte: a gravidez ela vai ter, no seu evoluir, contrações muito leves, muito pequenas,
que a gente chama de contrações de Braxton Hicks. São concentrações de treinamento para o parto. São contrações que ocorrem com o intuito de melhorar o fluxo sanguíneo para a grávida e para também manter a manutenção do ovo. A contração faz com que o útero se feche mais e se mantenha, né, com o ovo dentro, evitando que ele dilate e vá adiante. No mais, você tem pequenas contrações, vocês vão ver aqui a linha sempre mostrando pequenas contrações rítmicas que vão se intensificando até o momento em que chega um período que a gente vai identificar de pré-parto, né, ou, né, a fase, né, prodrômica, o pródromo de trabalho de parto. O americano chama de primeiro estágio do parto. E depois a gente começa a ter contrações mais rítmicas no final da gravidez e elas vão se intensificando até você ter a dilatação e a expulsão do feto, né, o nascimento. Depois disso, no secundamento, ela vai ter ainda contrações e isso vai se espaçando até o útero retornar ao seu tamanho prévio da gravidez. Gente, está me dando nervoso, ninguém fala nada, é porque está todo mundo vendo direitinho, está tudo funcionando direito, ou está uma desgraça e ninguém está entendendo nada. Para mim está uma beleza. Obrigado. É que eu estou tão acostumado a dar aula com vocês conversando, que aí de repente a gente não consegue entender, né? Deixa eu ver aqui no bate-papo o que o pessoal está falando. Bate-papo. Abre o bate-papo. Abriu. Tá ótimo aqui, tudo certo, tudo certo. Então vamos continuar. Opa, alguém perguntou, o cardiotoco também mostra esse gráfico? Sim. Na realidade, o cardiotoco ele mostra um gráfico, a gente vai ter uma aula sobre isso, sobre avaliação de bem-estar fetal, mas ele mostra exatamente esse dado aqui, ó, essa contração, esse pico da contração. Só que o cardiotoco, esses dados aqui, são dados que chamam unidade de Montevidéu justamente porque eram dois cientistas uruguaios, o Caldeiro e o Bárcia, que eles estudavam contratilidade uterina no final dos anos 50, início dos anos 60. E o Caldeiro e o Bárcia, eles deram esse nome por causa disso. Só que eles trabalhavam com um balão medindo a pressão direta. Então você vai ver que, por exemplo, aqui você tem a contratilidade uterina medida em pressão, né? Ele coloca um balão lá dentro e vai medir a pressão dentro do útero. Na cardiotoco, não. Eu tenho um transdutor externo, que nada mais é do que uma molinha que identifica se aquela contração está acontecendo ou não. Então, é menos fidedigno da contração, ok? Então, só para a gente mostrar. A gravidez, a gente costuma dizer, vocês lembram que eu falei isso na aula de gestação, parto e puerpério, provavelmente, que eu disse assim, a gravidez ela tem um período evolutivo, onde ela vai se desenvolvendo, um período resolutivo, que é esse aqui, do nascimento, uma vez iniciada ela tem que se resolver, e depois tem um período involutivo. Então, se você for pensar, a musculatura se prepara para o trabalho de parto, entra em atividade durante o trabalho de parto e depois ela vai reduzindo, né, também evoluindo para isso. Pronto, ainda estou dominando aqui o negócio, gente. Ainda vai demorar, ainda vou pegar o jeito desse negócio, vocês vão ver. Então, as funções de contratilidade uterina durante a gravidez toda, né? Fora da gravidez, a única função da contratilidade uterina é dar cólica nas meninas. Não tem muita função para isso. Mas expulsar DIU quando a gente coloca. Mas dentro da gravidez,
A manutenção da gravidez é uma delas, então o fato do útero ter um tônus e ter uma contratilidade, ele garante que esse útero continue, né, mantendo a gravidez dentro dela. Depois, na época do trabalho de parto, ele vai dilatar o colo, a própria gravidez, né, a própria contração vai empurrar o feto para baixo e existe um mecanismo que é passivo, ou seja, da cabeça empurrando o colo, mas também ativo da gravidez, né, mas também ativo da musculatura tracionar o colo e fazer com que ele vá abrindo lentamente para que a cabeça passe, ou para que a apresentação passe. Depois, a descida e expulsão, né, dilata justamente para que você tenha a descida e expulsão do feto. E, por último, descola a placenta, descolou a placenta. A partir do descolamento da placenta, você tem a hemostase puerperal, ou seja, vai fazer com que pare de sangrar. Senão, a mulher ia ficar sangrando e ia ter hemorragia por conta disso. Agora, se você pensar do ponto de vista de complicação, uma das complicações que a gente tem no pós-parto é justamente a hemorragia atônica, né? Por quê? Porque você tem a atonia uterina e a paciente começa a sangrar e você tem o choque por conta disso. Agora vamos começar a falar sobre coisas mais complexas. Tá? Uma das coisas que é importante de vocês guardarem é o tal do tríplice gradiente descendente. O que é isso? Existem 3 características da contração uterina que fazem com que a contração seja mais eficaz em fazer o feto progredir por dentro do canal de parto. Então, o que é isso? Imaginem um tubo de pasta de dente. Tá? Quando você aperta o tubo de pasta de dente, você nunca aperta ele, pelo menos assim, se você quiser ter uma pasta de dente bem tirada, você nunca aperta ele lá na ponta, você sempre aperta no final. Por quê? Para empurrar a pasta de dente corretamente. Tá? Da mesma forma, o útero precisa ter mais força e mais contração no seu fundo para que isso aconteça de uma forma mais eficaz, para que esse feto progrida. Então, o que você tem? Sua contração ela começa primeiro nos 2 cornos uterinos, tá? No ósteo tubário. É aqui que fica o marcapasso uterino. Então, ela vai começar primeiro no fundo do útero. Ela tem uma duração maior no fundo, ou seja, ela fica mais tempo aqui do que no resto do útero, e ela tem uma intensidade maior no fundo do útero. Para quê? Justamente para que se você fizer o útero todo contraído do mesmo jeito o tempo todo, se ele não tiver mais relaxado num lugar do que no outro, o feto não vai progredir, ele vai ficar lá sendo contraído o tempo todo, né? É a pasta de dente fechada. Tá? Você pega, aperta, não vai sair para lugar nenhum. Por quê? Porque o sistema está fechado. A partir do momento que você abre a pontinha ali, aí sim a pasta de dente sai. Ok, gente? Todo mundo entendeu o triplo gradiente descendente? Quem não entendeu, fale agora ou cale-se para sempre. Bora. Quem que ia perguntar? Não, ninguém perguntou, desculpa. Então, vamos lá. Além disso, você tem a ação durante a gravidez toda, o tal do efeito Xapo, que nada mais é do sujeito que inventou isso, a propriedade
da progesterona de aumentar o limiar de excitabilidade ao estímulo contrátil, ou seja, ela faz a musculatura lisa se relaxar com mais facilidade, ou pelo menos não contrair. Ela perde um pouco o tônus. E essa ação ela já começa no próprio miométrio pela ação local da placenta, muito antes de ser uma coisa. A própria progesterona produzida pela placenta, ela vai fazer uma embebição desse útero muito antes. Então, isso evita o quê? Que você tenha um descolamento da placenta, que vai acontecer, poderia acontecer durante a gravidez inteira, mas também poderia acontecer durante o trabalho de parto. Se você for pensar, né, quem já pôde ver uma placenta na vida, ela tem uma consistência que lembra muito um bife de fígado. Ela é bem melindrosa, bem frágil. E você pensar que você tem uma contração uterina suficiente para empurrar um feto de 3 quilos para baixo, acontecendo do lado de onde você tem aquele tecido tão frágil, é realmente um equilíbrio muito difícil de conseguir. Então, o que pode dar errado nesse meu útero? Né? Meu não, porque eu não tenho. Mas assim, o que pode dar errado no útero? Primeiro, você pode ter hipodinamia, ou seja, um útero que não contrai direito, e aí você vai corrigir isso. Ou você pode ter a hiperdinamia. A hiperdinamia ela é mais complexa do que a hipodinamia, porque a hipodinamia não causa nenhum mal a princípio e ela é de fácil correção. Como é que funciona então? A hipodinamia você pode corrigir de 2 formas. E todas as duas estão fortemente correlacionadas ao quê? A indução de contração. Ou seja, a não farmacológica. Pedir para a paciente se levantar, pedir para a paciente caminhar um pouco, né? Fazer o descolamento das membranas, né? Você faz o toque e descola a membrana do colo. Você passa o dedo em volta do colo e solta a membrana ali. Com isso você consegue liberar ali algum tipo de ácido araquidônico, algum tipo não, faz uma lesão tissular que vai fazer liberação de ácido araquidônico e de prostaglandina, que vai deflagrar a contração uterina, né? E simplesmente evitando que a paciente fique muito tempo deitada, fazendo com que ela se movimente, etc, etc. Por isso a gente tem tanto trabalho em dizer vamos evitar de fazer a paciente ficar deitada o tempo todo. Ela deve ter uma postura mais ativa durante o trabalho de parto. Ela deve ter... Por quê? Porque facilita a contração uterina nesse período. E por outro, farmacológica. Como é que é feita a farmacológica? Principalmente por meio da administração de ocitocina venosa. Deixa eu ver o bate-papo aqui, que alguém abriu alguma coisa aqui. Deixa eu ver se aparece. Tá? Como é que a gente vai usar a ocitocina? Quais são as drogas que você pode usar para... Eu não sei porque o bate-papo não aparece toda vez que eu... Alt H. Vamos ver se funciona. Não, não está funcionando. Ai, eu não consigo fazer Ah, agora apareceu. Não apareceu de novo. Ô, inferno. Isso. Ah, peraí. Alguém falou assim. Essa membrana que você descola é o tampão que a mulher perde sozinha. Não. O tampão, ele fica dentro do colo uterino. Tá? Imagina... De vez em quando eu recorro a umas metáforas meio esquisitas, mas imagina o seguinte, o útero como se fosse um mamão cortado, tá? Aquele lugar onde você tem o cabinho do mamão, ali é o colo do útero. E nesse canal você tem um tampão, sim, tá? Fica ali uma rolha de muco, que é o tampão, que protege o ovo contra bactérias, etc, etc. Ele sela a cavidade uterina. Quando você tem a dilatação, a mulher perde o tampão mucoso, geralmente 48 a 72 horas antes do trabalho do parto. Quando você tem
o descolamento, geralmente você já perdeu o tampão mucoso antes. Então, o que vai acontecer? Você vai passar o dedo por dentro do colo e descolar o colo por dentro das membranas. Tá? Imagina que o colo está aqui, tá? O bico do colo está aqui e por dentro é membrana. Tá? Eu vou passar meu dedo por dentro do colo e vou soltar a membrana lá dentro. Descolar. Tá? Igual quando você tem olha que metáfora ridícula. Igual quando você tira a casca do salaminho. Tá? É exatamente a mesma coisa. Você sente que aquilo solta e descola. Ok? Ai, meu Deus. Pronto. Então, você pode usar ergotínicos e prostaglandinas para fazer o útero contrair? Pode. Ergotínicos fazem contrações espásticas. Você não usa ergotínicos durante o trabalho de parto, por exemplo. Por quê? Porque a contração é mantida e isso vai gerar um sofrimento fetal por falta de oxigenação da placenta. As prostaglandinas geralmente são utilizadas, principalmente o misoprostol, né, que é o famoso Cytotec, são utilizadas para preparar o colo do útero, para dilatar o colo do útero. Não precisa ter valor mínimo de dilatação. Tá? Existe uma coisa que a gente vai conversar depois, que é o índice em outra aula, que é o índice de Bishop, que é um índice que mostra... Lógico que, se o colo estiver fechado, você não consegue descolar com tanta facilidade. Tá? Mas não tem um número mágico. Tá? É um tipo de manobra de Hamilton, mas não é bem a manobra de Hamilton, não. Hamilton tem várias manobras diferentes e a principal delas é para parto, né? Para hemorragia pós-parto, que é a compressão da aorta. Mas é o método de Hamilton que a gente chama, né? Não é a manobra. A manobra é para o pós-parto. Tá? Então, o uso da prostaglandina fica reservado para isso. E vamos nós apanhando do negócio para passar aqui. Então, a ocitocina, só para a gente lembrar, né, é responsável pelo reflexo de Ferguson, ou seja, você tem o reflexo de Ferguson tipo 1, tipo 2, um no colo do útero, quando você tem uma dilatação do colo, e quanto mais você estimula o colo, mais você tem liberação de ocitocina, e com isso você tem uma retroalimentação positiva que faz com que o útero contraia mais, você libera mais ocitocina. E a outra, o reflexo de Ferguson tipo 2, é justamente quando você tem a sucção no mamilo e com isso você traz um aumento também de ocitocina para que ela tenha a ejeção do leite. Tá? Então, a partir de 1954, a gente tem a ocitocina já sintética e você já trabalha com ampolas que você pode usar. Antes disso, você tinha a pituitrina, que era um extrato de hipófise de cavalo. Só que você não conseguia separar muito bem o que era. Você só separava a hipófise, né, para poder utilizar a parte que você queria, né, e você ficava com uma medicação que não era pura, não era ideal, então você tinha muito efeito colateral junto com ela. Então, o que a gente faz para usar a ocitocina? Quando você tem uma hipodinamia, você tem a indicação de corrigir essa atividade uterina. O que é uma hipodinamia para a gente entender aqui? É uma contração uterina que acontece menos de 3 vezes em 10 minutos ou dura menos de 30 segundos.
Então, para eu dizer que o trabalho de parto está evoluindo bem, vamos lá, a primeira coisa, eu tenho que ter contrações que durem entre 30 segundos a 1 minuto e que elas aconteçam ritmicamente em torno de 3 a 5 em 10 minutos. Ou seja, abaixo de 3 eu tenho hipodinamia. Acima de 5 eu tenho hiperdinamia. Ah, professor, mas e se eu tenho uma contração que são 3 em 10, mas cada uma demora 3 minutos? Eu também. Aí a gente entra naquele conceito das unidades de Montevidéu, que leva em consideração o tônus uterino e a duração das contrações. De qualquer forma, a gente vai ficar sempre com esse valor de uma forma didática, pensando no número de contrações, que é mais fácil, porque geralmente esse tipo de alteração de duração da contração não é muito comum. O que a gente faz? Pega um soro glicosado de 500. Júlio. Oi, diga. Você pode repetir, por favor, quando que tem uma hipodinamia? Hipodinamia abaixo de 3 contrações em 10 minutos. Hiper acima de 5. Ok? Ok, obrigada. Tá. Então, da mesma forma, a gente tem o uso da ocitocina como? Geralmente, o que a gente faz é colocar um soro glicosado de 500 com 5 unidades de ocitocina. Nessa velocidade, você coloca 4 gotas por minuto, a princípio, e vai dobrando a cada 30 minutos para chegar na contratilidade uterina que você quer. Então, o que você vai ver muitas vezes é que, em determinados lugares, o sujeito coloca lá 2 ampolas uma vez, mete 10, 15 gotas por minuto, e com isso você vai ter o quê? Você vai ter o contrário. Você tem uma paciente que está com hipodinamia, você vai gerar uma hiperdinamia nela, ela vai contrair demais. E a principal causa de hiperdinamia no nosso meio é iatrogenia. É o doutor que não está com paciência para ficar ao lado da paciente e fazer obstetrícia direito. Então a gente começa com 4 gotas por minuto, a gente consegue uma concentração mais leve para fazer uma dose mais baixa. Se você calcular isso em 1000 unidades, o ideal é que a gente fique entre 2 até 8.000 unidades por minuto, se você quiser fazer em bomba de infusão, se tiver essa possibilidade, mas geralmente a gente faz isso, 4 gotinhas por minuto tá ótimo. O que a gente tem medo? Da taxistolia, hipertonia, hiperestimulação uterina, até mesmo da rotura uterina em pacientes que têm cicatriz de cesariana prévia, ou pacientes que têm cirurgias anteriores, ou grandes multíparas que já têm um certo grau de estiramento do útero, e a rotura também é mais fácil. Às vezes as pessoas ficam muito com essa ideia de que a paciente já teve 4, 5 filhos anteriores, então eu posso botar o sorinho nela porque vai nascer super rápido. Só que é um útero que também já foi esgarçado várias vezes e ele tem facilidade de rotura também. Então, as prostaglandinas, está me avisando aqui que a minha conexão com a internet está instável. Se alguma coisa acontecer, gente, não fui sequestrado, eu volto assim que for possível. As prostaglandinas, como a gente falou, né, elas têm efeitos colaterais importantes, principalmente as hipertonias, você não consegue fazer isso bem. Funciona muito bem para indução de aborto retido e para indução de trabalho de parto em fetos mortos, porque aí eu já não tenho mais que me preocupar com isso. E o principal uso é o misoprostol. Tá? Existem comprimidos de 25, aqui está errado, não é miligrama, não é micrograma. Tá? Então a hiperdinamia, a principal causa, como eu já disse para vocês, é a ocitocina. Ela também é comum em pacientes toxêmicas ou aquelas pacientes que têm pré-eclâmpsia.
E é muito comum também no parto obstruído. Por isso eu já puxei de cara aquele bate-papo nosso sobre desproporção cefalopélvica. Por quê? Porque quando eu tenho uma obstrução do parto, e aí o Rezende coloca justo uma foto de um parto com duplicato corpore, que é dificílimo de nascer, né? Ele mostra justamente o quê? Que essa contratilidade, a princípio, o que vai acontecer? Você vai ter uma hipersistolia para tentar vencer isso, o útero começa a fazer várias contrações, né, mais intensas, e depois você tem uma policistolia. Oi, alguém? Só fazer uma pergunta que eu mandei no chat, acho que você não viu. É porque eu não vejo... Com relação ao soro no qual você dilui diga. a ocitocina, no caso de gestantes diabéticas, ele também vai ser o soro glicosado ou você utiliza algum outro? Belíssima pergunta! Posso usar um soro glicosado na paciente diabética? Pode. Por quê? Geralmente essa paciente vai estar ou com pouca alimentação ou até em dieta zero. Então, esse soro glicosado não vai fazer diferença. Vamos calcular aqui quanto você tem de caloria num grama de glicose. Vamos lá, gente. Fala um de cada vez, que se todo mundo falar desse jeito rápido, eu não consigo entender. Não tem uma pessoa para me dizer quantas calorias tem num grama de glicose, gente? Vocês têm o Google aí do lado. Pelo amor de Deus, alguém me salva. Isso, muito bem. Ótimo, saiu uma alma do purgatório. Olha só, então, em grosso modo, 4, tá? 4 calorias. Se você for pensar, eu tenho 500 mililitros com 5 gramas por cada 100 ml, não é isso? Ele não é um soro glicosado a 5%? Então, eu vou ter 4 vezes 5, 20, vezes 5, 100. Ou seja, aquele sorão todo glicosado, que a gente morre de medo de dar para uma diabética, ele tem 100 calorias. Ele é um nutri. Ele é menos do que um danoninho. Então, ele não faz tanta diferença na glicemia da paciente. Tá? E além do que, a paciente em trabalho de parto, ela tem um gasto energético muito alto. Ela vai ter, com certeza, um consumo de energia muito grande. Eu preciso dar energia para ela, e aí não é só o soro, porque o soro não vai dar conta, ela precisa ter alimentação e tudo mais, porque eu preciso evitar que ela faça cetose e que ela faça acidose. Bem, gente, vamos seguir então. Outra coisa que pode acontecer é a inversão do gradiente. Ou seja, o útero ter contrações mais fortes na parte do colo, né, no istmo, do que no fundo. Isso faz o quê? Com que o feto não progrida. É o sujeito que aperta a pasta de dente na ponta, em vez de apertar no fundo. O que vai acontecer? Vai tudo para o fundo e ele não vai conseguir escovar o dente. E aí a gente entra. Essa constrição, né? Essa função de contração uterina, ela vai ser tão intensa que ela pode resultar, pela hipertonia, em 2 situações, em 2 anéis, que a gente diz, né? O primeiro é um anel de constrição, ou seja, que você tem uma contração tão violenta que essa área, né, da transição do polo cefálico para o resto do ovoide fetal, ela passa a ser um anel. Né? Ela aperta tanto, ela está apertando tudo, mas aqui ela aperta mais. É uma constricção. E o segundo anel, que é o chamado anel de Bundle, ele vai
ser justamente o contrário, ele é uma retração. Você vai ter o adelgaçamento. Oh, que palavra difícil, né? Isso aqui vai se afinando, porque vai puxando igual, imagina aquele chiclete que você vai puxando, ele vai ficando fininho, 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 e de repente ele rompe. É exatamente isso aqui, tá? Essa área do chiclete aqui, ó, já está ficando fina. Ele foi tracionando isso tudo para cima, e olha como é que estão os ligamentos redondos, eles estão tensos. Por quê? Porque isso tudo foi chegando para cima, né? Essa parte toda do fundo do útero foi chegando para cima, e isso aqui fica igual uma corda de violino. Isso dá uma dor terrível. O paciente mostra que ela está para ter uma ruptura uterina, e a gente tem que estar atento para entender isso. Quando a paciente se queixar de dor, tem horas que ela está tendo dor que é só do parto, mas tem certas síndromes dolorosas, quando ela começa a jogar dizendo estou com dor nas costas, né? A dor está insuportável e tudo mais, vai lá, examina, vê se o útero não está fino, vê se não tem nenhuma alteração. Isso é feito com palpação abdominal, não é feito com toque. Júlio, Oi. eu não entendi. Esses anéis ocorrem no caso de hiperdinamia? Tem alguma relação ou não? Exatamente. Eles são anéis patológicos que mostram, eles são sinais de que a hiperdinamia está presente e de que você tem um parto que não vai evoluir mais. Isso aqui entendi. já é uma indicação de cesariana. Ah, tá bom. Obrigada. Tá bom? E aí o que você vai ter? Cada vez deu para vocês o partograma que eu já tinha perguntado antes, né? O que você tem aqui nesse partograma? Olha, uma cabeça que está lá em cima. Ó, olha os planos de Deli aqui, ó. Lembra que a gente falou dos planos de Deli? O plano 0 está aqui. Então, durante o tempo, o que eu vejo? Vamos tentar decifrar esse partograma. Você tem uma dilatação que começou com 3 centímetros, depois ela foi, ó, na hora 1, na hora 3, ela foi para 4, depois para 5, depois para 6, depois para 7, depois para 8, depois para total. Ah, e a cabeça? A cabeça veio, ó, chegou aqui até o trabalho de parto vai evoluindo, tá? Tá em esquerda transversa de novo, esquerda transversa de novo e, de repente, ela rodou para a esquerda anterior. É um parto que está evoluindo razoavelmente bem. Porém, se eu tenho uma cabeça que fica parada aqui o tempo todo, tá? E ela não evolui, ela fica o tempo todo... Eu tenho uma desproporção cefalopélvica. Eu tenho uma parada de progressão. Tá? Aqui, ó, eu ainda nem cheguei no plano 3, mas ela ela tá parada ainda. Então, esse caso aqui, embora esteja evoluindo com a rotação direito, eu já tenho uma suspeita de parada de progressão. Vou ter que avaliar depois se isso não é uma desproporção cefalopélvica. O que pode acontecer então com isso? Primeiro, tocotraumatismo, lesão para a mãe ou para o feto. Ruptura uterina, sangramento, lesão de colo uterino, quando o colo não dilata, lesão para o feto, sofrimento fetal. Por quê? Quando você tem a contração uterina, o fluxo sanguíneo ele diminui na placenta. Quando isso acontece, você tem um processo, né, de asfixia. Todo mundo, quando era criança, brincava de apneia dentro da piscina. Ia lá, abaixava, ficava um minuto ali, saía e ficava brincando com os outros para ver quem ficava mais tempo debaixo d'água. A mesma coisa é aqui. Se você imaginar, né, que quando você era criança e fazia esse tipo de brincadeira idiota, você sabia que depois de mergulhar, você tinha que ficar um tempo respirando, para oxigenar de novo, para poder mergulhar de novo. Se você tentasse mergulhar de novo, logo depois de um mergulho, você
teria hipóxia e ia passar mal. Então imagina, esse aqui é uma criança que fez um mergulho de 1 minuto. 3 minutos depois ele vai fazer outro mergulho de 1 minuto. 2 minutos depois ele vai fazer outro mergulho de 1 minuto. Ela consegue, graças a mecanismos que existem na própria placenta, ela consegue manter essa função placentária, mantém a oxigenação do feto. Porém, se em vez de 3 mergulhos de 1 minuto, eu começo a ter 4 mergulhos de 1 minuto e meio, o tempo de oxigenação dessa criança cai. Com isso, eu posso levar a hipóxia fetal e posso levar também eu não estou me acertando aqui com esse negócio, peraí. Pronto, agora foi. Eu posso levar também ao sofrimento fetal, a acidose fetal e sofrimento, e até mesmo a morte. Da mesma forma, né, a perda tanto fetal, como às vezes até por hemorragia da mãe. Tá? Então a gente tem que ter esse cuidado todo. Pensando então no que fazer, quando você tem uma hipertonia ou hipersistolia leve, sem sinal de sofrimento fetal, você vai colocar o paciente para repousar em decúbito lateral esquerdo. Por que isso? Porque eu melhoro a função uterina, eu consigo aumentar o fluxo sanguíneo para aquela placenta, e eu vou também trabalhar com, às vezes, a administração de fluidos para que eu também melhore um pouco mais isso. O uso de hidratação, nesses casos, melhora bastante. Evitar que essa paciente faça cetose. É importante também. Nas hipertonias graves, eu tenho risco fetal, então eu tenho que fazer a operação cesariana. A maioria dos partos... Júlio, as repercussões são só na hiperdinamia? Sim, porque na hipodinamia você não tem, né, risco para o feto. Você só tem um parto que não está ocorrendo. Ele vai ficar ali parado até o momento em que resolva contrair. Mas, normalmente, você não tem risco. A hiperdinamia é que pode causar problema. Ok? A inversão de gradiente também não causa nada. A inversão de gradiente, ela é um tipo de hiperdinamia. Só que é uma hiperdinamia mal localizada. Ok, entendi. Obrigada. Ok? Oi? Alguém perguntou alguma coisa? Ok. Ok, então. Então, a maioria dos partos normais ocorre em menos de 6 horas e todas as parturições devem ser completadas dentro de 12 horas. Isso é uma desgraceira, quando alguém diz um negócio desse. Tá? Por quê? Nós não somos seres que têm que ser medidos e colocados dentro de um padrão. Esses padrões não servem para resolver nossas diferenças. Não adianta a gente dizer, tem que ser em 12 horas. Quer dizer que se for em 12 horas e meia, ou se for em 13 ou 15 horas e estiver correndo tudo bem, não é o ideal? Não, existe um autor africano, o Oladapo, que ele mediu toda o volume de 25 mil partos, e ele conseguiu mostrar nos gráficos que os partos que demoravam mais tempo não tinham resultado pior. Sabe? Simplesmente você precisa saber identificar aquele parto que está correndo melhor ou correndo pior. Desde a década de 70, houve um movimento muito pesado dentro das estruturas de saúde para que isso fosse feito de uma forma
muito dentro de uma linha de montagem. Ou seja, a paciente entrava, ela era trabalhada de uma determinada forma e depois disso, né, rompia a bolsa, botava a ocitocina, botava ela para contrair direito, botava ela para fazer não sei o quê, para que todos os partos acontecessem dentro dessas 12 horas. Hoje em dia, a gente sabe que não, que a gente pode respeitar um pouco a individualidade de cada uma dessas. Mas o que é legal? O que a gente tem que saber? É que a gente nunca deve deixar o sol se pôr 2 vezes numa mulher em trabalho de parto. Isso é muito importante. Ela nunca deve ficar mais do que 48. Ela nunca deve ficar mais do que 24 horas em trabalho de parto. Ela nunca deve ver o sol se pôr 2 vezes. Tá? E bem, gente, uma dica cultural para vocês é uma que foi inspirada pela professora Cristiane Guidoreni, que é o nosso querido filme Tubarão, que é um filme muito bom para a gente fazer uma correlação com a nossa situação atual, porque é uma cidadezinha que vive do turismo e aparece um tubarão aterrorizando a cidade e o comércio diz assim, não vamos parar por causa de um tubarãozinho de nada, esse tubarão vai levar a gente à falência, e aí eles deixam as pessoas irem para a praia e o resultado vocês já sabem o que acontece, né? Então, nada a ver com a nossa situação atual. Crianças, 3 minutos para eu atender o telefone que está tocando desesperadamente, eu estou com medo de ser uma paciente em trabalho de parto e a gente começa de novo a nossa próxima aula, tá beleza?